Quais as recomendações para ter uma extensão de cílios duradoura? Me chamo Noris Rocha e venho trazer um conteúdo para você. Quando você estiver executando o trabalho da sua cliente ali, você já deve estar conversando com ela quais são os cuidados que ela deve ter. Se você visualizou que ela não tem o hábito de higienizar as extensões de cílios dela, você deve comunicar a ela, falar, olha, você precisa ter mais cuidados com a limpeza dos seus cílios, pois vai garantir com que eles durem mais e vai prevenir complicações como a blefarite, como algumas bactérias que podem estar envolvidas devido à sujidade e levar até mesmo uma inflamação desse folículo do fio dela. Então você vai garantir com que ela mantenha a saúde dos cílios dela, né, dos olhos dela ali em contato com os cílios e também evitar outras complicações. Outra orientação deve ser quando a cliente tem o hábito de fazer aquela limpeza do pós-maquiagem dela, ela não deve utilizar produtos que contenham óleo. Sim. Produtos na composição óleo, ele faz com que a cola se degrade. Sim, vai fazer a degradação da cola, fazendo com que ela se enfraqueça e diminua a aderência daquela extensão de cílios. Então, vai diminuir o tempo na qual a sua extensão de cílios irá durar. Quando a sua cliente toma banho com água quente, você deve orientar ela a não deixar a extensão de cílios ser molhada com água quente. Quando há o contato ali com o calor da água e também com a umidade, vai fazer com que aquelas ligações ali da cola se rompam e também faça com que essa extensão de cílios dure menos. Quando a sua cliente tem o hábito de puxar a extensão de cílios, isso daí é algo que você deve orientar ela a ver realmente, observar se ela está puxando. Quando ela tem alguma compulsividade em estar puxando, até mesmo sem perceber. Então você orienta ela a não ficar pegando na extensão de cílios. A unha dela, os dedos dela também estão sujos, então ali você pode levar bactérias e sujidade às extensões de cílios. Oriente sempre a sua cliente a higienizar a extensão de cílios dela fora do chuveiro, pois quando ela tem o hábito de higienizar fora do chuveiro, ela vai usar um shampoo específico para a limpeza dos cílios dela, vai garantir com que ela não tenha os cílios dela em contato com o chuveiro durante o banho e ali ela vai higienizar com um pincel que é o adequado para higienizar os cílios dela. Quando utiliza esse pincel, ele promove menos atrito do que a mão, ou até mesmo tem pessoas que acham que a limpeza dos cílios tem que ser feita com a escovinha. Não é com aquela escovinha que você vai dar à sua cliente. Sim, com um pincel adequado para higienizar. Caso ela não tenha esse pincel para limpar e você também não tenha ele para vender para ela aí, você vai orientar ela a utilizar um pincel de maquiagem, aquele bem com as cédulas bem macias, onde ali ela vai separar só aquele pincel para higienizar a extensão de cílios dela. Não vai ser o mesmo pincel na qual ela vai fazer a maquiagem dela, tá? Então você pede ela para poder separar um pincel para poder higienizar a extensão de cílios dela. Após a higienização, você pede ela para poder secar os cílios. Como que ela vai secar esses cílios? Sempre com um papel, pois se ela utilizar a toalha, as linhas da toalha façam que puxem a extensão de cílios. Então pode ocorrer, dependendo da toalha que ela limpar ali e tirar aquele excesso de água, puxar a extensão de cílios delas. Então sempre é recomendado usar um papel. E após isso ela penteia para poder manter a uniformidade e a distribuição dos fios que você fez na extensão de cílios dela. Outro aspecto também que é importante é a sua execução. Sim, você vai executar um trabalho bem feito na sua cliente, garantindo que vai ter uma boa acoplagem e quanto mais distribuído for aquela extensão de cílios, aquele volume que você está fazendo ali no seu cliente e mais preenchido, mais durabilidade terá essa extensão de cílios da sua cliente. Pois sabemos, você como lash designer, que cai em torno de 3 a 5 por dia dos cílios naturais da sua cliente. Então, assim, quanto mais cheia a sua extensão de cílios tiver, né, ali, quanto mais cheio você deixar a extensão de cílios da sua cliente, maior vai ser a durabilidade e assim a sua cliente irá ficar mais satisfeita e você vai fidelizar aquela cliente com você devido
a sua orientação e também o seu trabalho bem executado. E para você que quer mais conteúdos, não perder nenhum aqui do meu canal no YouTube, se inscreva aqui, ative o sininho e dê um like. E eu te vejo no próximo conteúdo.